Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje mais uma oportunidade de nós estarmos nos falando, juntos, meditando numa palavra do Senhor. Mas hoje é Dia das Mães, E eu penso aqui, que o coraçãozinho de vocês deveriam estar como o meu estava, assim. Meu coraçãozinho estava assim, dodóizinho, porque hoje, num domingo do Dia das Mães, diante desse confinamento, social, eu não posso estar com meus filhos, estar com meus netos, meu genro, minha família, nos abraçando, nos dando beijinho, rindo, Aí meu coração fica assim, ficou tristinho, Mas nós devemos dizer ao nosso coração que não fique assim, fica tristinho não, isso vai passar, Esse tempo nós estamos vivendo, ele não vai ser eterno, não vai, isso vai passar, essa é a nossa certeza, amém? Amém. Então nós vamos dizer que hoje, no Dia das Mães, nós não vamos ficar tristinhas por conta de nós não estarmos juntinho dos nossos queridos filhos, nos almoços, naquela reunião maravilhosa com a família, Nós vamos dizer para eles, o nosso coração, que ele tem que ficar o quê? Feliz, por quê? Porque os nossos filhos estão guardados em Deus. Os nossos filhos, aonde que eles estão, a mão do Senhor é com eles. Nada vai faltar a eles. E a alegria de toda mãe é saber que seus filhos estão bem, Não é verdade, meus queridos? Não é verdade? Então, o nosso coração vai ficar assim. Essa é a cara do coração de mãe, Mesmo em meio à dificuldade, ficamos felizes porque nós temos esperança. Esperamos em quê? Em Deus. Que Deus vai cuidar dos nossos filhos. Que Deus está livrando. E se algum dos nossos filhos estão passando por momentos difíceis, Deus vai entrar com providência na vida deles. Amém, minhas queridas? Em nome de Jesus. Então, nosso coraçãozinho assim alegre, Nós vamos manter assim, forte, porque o coração alegre formoseia o rosto. Amém? Em nome de Jesus. Que coisa, amém. Glória a Deus, Hoje nós vamos estar, não é o pão diário, nós vamos estar com um culto de celebração ao Senhor, nós vamos estar com essa mensagem, vou me estender um pouquinho só, Vou tentar ser a mais breve possível, mas o importante é nós meditarmos na palavra do Senhor, amém? A nossa motivação é essa, nos alimentar da palavra de Deus para ficarmos assim, assim, felizinha, amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando no texto de Marcos 10, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. E o nosso tema é aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus. Jesus vai nos ensinar coisas assim, direta mesmo, Então vamos lá ao nosso texto. Antes eu quero mandar um beijinho. Beijo, gente. Beijo para os irmãos de Casimiro, de Abreu, os irmãos que nos assistem, tá bom? Beijo, saudade, viu? Fica na paz aí, tá? Prepara seu coração para receber do Senhor. Amém? Então vamos lá em Marcos 10, versículo 13 ao 16. Está assim escrito na palavra do Senhor. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para ele as abençoar. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando Jesus viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe as crianças venham até mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou e abençoou as crianças, pondo a mão sobre elas.
Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa meditação e o Espírito Santo, ele que nos convença qual é o nosso posicionamento dentro desta palavra. Amém? Então prepara a sua mala aí para receber do Senhor, a mala do coração, tá? Para receber do Senhor uma palavra, né? O que estava acontecendo nesse texto? Um pouco antes do Senhor dar essa instrução, né, a essa situação, Jesus estava reunido com os adultos, com o povo, com aqueles que seguiam a Jesus, falando sobre divórcio, falando sobre casamento. Olha que assunto sério, sério. E o Senhor estava ali instruindo aquelas pessoas. E aí, diante daquela conversa, que era sobre família, algumas pessoas começaram a trazer as crianças até Jesus, para Jesus as abençoar. Amém? E aí o que acontece? Quando aquelas pessoas chegam com as crianças, os amigos de Jesus, os discípulos, eles mandam aquelas pessoas parar porque Jesus estava falando sério e aquelas crianças iriam atrapalhar. Vamos meditar aqui agora o que está falando aqui agora na palavra do Senhor. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças para Jesus para que eles abençoassem e os discípulos repreenderam aquelas pessoas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que as pessoas entendem que Jesus é a melhor coisa para as crianças. Não só para os adultos, porque Jesus estava ali conversando o tempo inteiro, Jesus andava, falava direto com os adultos, com os responsáveis, com aqueles líderes, pessoas que eram capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas de duro coração também. Jesus falava com essas pessoas, mas as pessoas entenderam que poderiam levar as crianças até Jesus, para que Jesus fizesse o que? Abençoasse. Jesus curava, Jesus fazia tanta coisa, e aí ele vai abençoar as crianças, ele vai abençoar as crianças. É importante levar as crianças até Jesus. Mas eu quero perguntar para você, meus queridos, no dia de hoje, qual a importância que você está dando de levar a sua criança até Jesus? Qual é a motivação que está no seu coração de quando chega a hora de ir à igreja, da reunião, onde os santos vão estar ali para receber da parte do Senhor em adoração, o que motiva o seu coração para levar as crianças? O que será? Você quer que Jesus as abençoe. Mas sabe, Jesus abençoa nossas crianças nos cultos hoje. Quando elas entram nas salinhas e lá na salinha é ministrado no coração dela algo da parte do Senhor, chega ao entendimento da criança, nesse texto, quando eu aplico com as crianças, que Jesus se importa com elas, que elas são importantes. Jesus ama os adultos, Jesus valoriza os adultos, os idosos, os jovens, os adolescentes, mas as crianças também estão no mesmo patamar, elas são tão qual importante quanto os outros. E lá dentro, Jesus tem uma palavra para ela conforme a vida dela, o cotidiano dela. E aí Jesus as abençoa através da sua palavra, dizendo qual é o comportamento que ela deve ter, qual é a maneira que ela deve pensar, qual é a forma que ela deve falar. E isso abençoa as crianças. Isso abençoa as crianças. As crianças saem de lá sabendo que elas têm um parceiro, um amigo constante. Vocês sabem disso, vocês veem lá as crianças comigo na salinha, como é que elas o coração delas ardem. Como elas são felizes, vocês conseguem ver isso? As nossas crianças são felizes, elas entendem o momento da oferta.
Olha só, elas sabem exatamente por que elas estão ofertando. As crianças sabem exatamente por que elas estão tomando a ceia. Coisas do reino ensinadas às crianças e elas abraçando essa oportunidade de vivenciar o reino de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa deve ser a motivação do nosso coração, de estar levando nossas crianças até a casa do Senhor, a reunião lá dos santos, a celebração do culto, para que as crianças entendam que ela não é igreja de amanhã, ela é igreja de hoje, ela está sendo capacitada, preparada, que ninguém nasce médico, ninguém nasce professor. Eles passam por todas as etapas do ensino fundamental para chegarem até a faculdade, se formarem, entendendo? E terem as suas profissões. Os nossos filhos são as mesmas coisas dentro das nossas igrejas, dentro das nossas reuniões, dentro dos nossos lares. Eles estão aprendendo dentro dos lares qual o posicionamento deles diante do Senhor. Amém? Olha só. Então, nós temos que saber o que motiva o nosso... eu vou levar porque lá tem brincadeira para as crianças. Lá não, lá tem salinha. Lá eles dão tem as crianças lá, ficam intertidos lá e a gente pode assistir o culto tranquilo. Não. Em Casimiro de Abreu não é assim. Não é assim. Lá as crianças são ensinadas, elas são levadas à adoração, elas são levadas a reconhecer um amigo perfeito delas. Quem é aquele companheiro? O culto vai acabar, mas o amigo vai com elas. Oh, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. E essa deve ser a nossa motivação de estar ensinando as nossas crianças, de estar levando as nossas crianças, de estar pregando para as crianças dentro do nosso lar, ensinando a elas serem discípulos. Amém? E aí o que aconteceu? As crianças chegaram, as pessoas entenderam e levaram as crianças. Aí o que aconteceu? Como Jesus estava falando de um assunto muito sério e as crianças chegaram, os discípulos, aqueles que eram amigos de Jesus, aqueles que estavam entendendo, sabiam que o poder que Jesus tinha, aqueles que estavam ali cuidando das coisas para que Jesus pudesse ter a oportunidade com tranquilidade de pregar, eles acharam que as crianças iam atrapalhar. E aí eles fizeram, não traz não, que Jesus está falando sério e as crianças vão atrapalhar. Quando Jesus ouviu aquilo, olha o que o texto diz. Quando Jesus viu aquilo, Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam. Deixe que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas como são estas crianças. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Que se nós não tivermos um coração como de criança. Como assim coração de criança? Eu tenho que ficar o quê? Pulando, rodando, correndo? Não é isso que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando, se nós não formos como criança, porque a criança dentro da família, ela sabe quem cuida dela. Ela sabe quem protege, ela sabe quem guarda, ela sabe quem alimenta, ela sabe quem a dirige, ela sabe quem dá a vida, ela sabe quem dá socorro. Ela sabe. E ainda que ela, como criança, nesse seio, ela tem aquelas coisas de criança, ela é mais tendenciosa a ouvir, a querer estar perto dessas pessoas que são responsáveis por ela. Sabe? Eu vou ficar com a mamãe me protege. Aí eu queria isso, eu vou pedir pra mamãe. Aí eu tô com medo, cadê a mamãe, cadê o papai? É assim. Aí eu tô preocupada, cadê a mamãe, cadê o papai? Só quem pode gerar a vida, quem me deu a vida foi quem? Mamãe, papai. O Senhor Jesus estava dizendo isso. Se nós não formos como criança, saber quem nós somos, nós não entraremos no reino de Deus. Sabe por quê? Porque quem é você? Você sabe quem é que cuida de você?
como adulto? Você sabe quem te protege? Você sabe quem te alimenta? Porque a palavra de Deus, ainda que seu trabalho não consiga suprir a sua necessidade, Deus não vai te deixar faltar nada. E nós testemunhamos essas coisas acontecendo. Pessoas que não tinham e as coisas começavam a acontecer e não havia falta para essas pessoas. Você está pensando, quem te dá socorro? Às vezes nós estamos contando com o nosso braço hoje, nesse tempo aí de isolamento. Alguns têm dinheiro, têm carro, têm plano de saúde, tem lá todo mês a sua conta, o seu dinheiro é depositado. Mas cadê a liberdade? Cadê? As pessoas, se não tomar cuidado, vai adoecer. A mente vai adoecer. O que adianta a força do braço se nós não conseguimos em determinadas áreas mudar situações? Só Deus. Agora, quando eu falo que o meu coração, quando ele está assim, só quem pode mudar e deixar ele assim é Deus. Porque ele me traz que ainda em meio àquilo que minha vista esteja vendo, eu não posso acreditar naquilo, eu tenho que olhar para o céu, que de lá vem meu socorro. Então eu, como adulto, tenho que entender, saber quem cuida de mim, quem me protege, quem me alimenta, quem me socorre, quem me dá vida. Aleluias! E nós temos que ser assim, como as crianças. Entender o que precisamos, o nosso posicionamento. Isso que Jesus nos ensina, ele nos ensina isso nessa noite. Que nós devemos ter esse posicionamento de um coração de criança, dependente de Deus, olhando para o Senhor, confiando no braço dele. Amém? Hoje, no Dia das Mães, qual seria o melhor presente para uma mãe? O que você gostaria de ganhar? Eu sei que tem várias coisas que nós queremos, mas para uma mãe, o que ela quer é ver seus filhos bem, os seus filhos saudáveis, fortes. E eu pergunto a você, o que você daria ou faria para fazer seu filho feliz? O que você faria ou daria? Sabe o que você pode dar? Ensinar um menino no caminho que deve andar. Enquanto ele é pequeno, sabe o que você vai fazer? Você vai motivá-lo a estar buscando ao Senhor. Você vai ser exemplo. Você vai ser comprometida. Você vai ser responsável. Você vai ser temente ao Senhor. E temer não é temer a Deus, não. É temer a distanciamento do Senhor. Você vai priorizar as coisas de Deus. Você vai priorizar as coisas do Senhor. É isso que você vai estar ensinando para a sua criança enquanto ela é criança. Você que é mãe tem a sua criança, ao seu pequeno, é isso que você vai dar. Porque quando ele crescer, tudo que a palavra diz, que tudo que vier à mão dele, ele vai fazer como fosse para o Senhor. E isso vai trazer, quando é para o Senhor, é bom, perfeito e agradável. Aqui não quer isso, gente? Glória a Deus. Então é isso que você tem que ensinar o seu filho. É esse posicionamento de mãe que eu e você temos que ter. Agora, Mariane, mas eu não tenho mais, meus filhos não são mais pequenos. Não são mais pequenos. Os meus filhos já são adultos e eu não tive a oportunidade de ensiná-los, né? Mas sabe o que vai acontecer? Você, como mãe, você vai se tornar uma intercessora. O seu filho vai olhar para você e vai ver que você é uma mulher de Deus, que você intercede, que você entra na brecha por ele, que você está sempre ali, olha, que você depende daquilo que você não pode mudar na vida dele, aquilo que você não pode dar, Deus pode, e ele vai ver isso na sua vida. Sabe que ele vai ver o seu posicionamento em Deus. E que a esperança que você tem, que a salvação o alcance. Eu quero fazer rapidinho aqui
com relação a esse tópico aqui que eu tô falando, quando nossos filhos são adultos, nós podemos fazer. Eu tenho um amigo que, quando eu me converti, a gente conversava, ele não era cristão, e ele falava, e eu falando naquela ânsia de falar de Jesus, de pregar Jesus, de derramar aquele amor, eu queria falar para ele de que ele precisava aceitar Jesus, e ele falava para mim, ele era assim, posicionado naquilo que a mãe dele, por conta da mãe dele, ele era uma pessoa cuidada por Jesus. Ele era uma pessoa que Deus tomava conta, por conta da mãe dele. Que a mãe dele levava ele e apresentava ele em oração. E isso para ele bastava. E eu fiquei, hã? Não é isso. Ninguém vai agarrado no pé de ninguém para o céu. Ninguém vai. Cada um vai responder por si. E eu fiquei de boca aberta. Mas eu sabia que aquela mãe continuava orando por aquele filho. Aquela mãe continuava intercedendo. Hoje, esse homem que falou isso para mim, ele é da casa do Senhor um obreiro aprovado na casa do Senhor. Ele é um obreiro. Uma outra situação em que um filho adulto fazendo coisas, um amigo nosso, pastor, amigo nosso, Ailton, eu sei que ele não vai se importar, ele foi sequestrado por um grupo, por 3 jovens. E quando ele foi pego e colocou ele no carro, o jovem perguntou, você tem alguma arma? Você tem alguma arma? E ele diz assim, a única arma que eu tenho é essa aqui, é a palavra de Deus. E um dos rapazes que estavam ali naquele sequestro, pegou e olhou para ele. E fizeram o que tinham ali para... levaram ele no banco para fazer o que tinha que fazer, pegaram o dinheiro dele, e o que aconteceu levaram ele para dentro de uma mata, porque iam matar ele. Quando chegou lá para matarem ele, no meio daquele matagal, um daqueles meninos que estavam ali fazendo aquela coisa errada, sabendo quem ele era, ele falando ali quem ele era, porque ele foi sequestrado na porta do seminário, e ele falando que ele era um pastor. Aquele menino pegou e falou assim, não, entrou em favor por a vida daquele homem de Deus, falando, não mata ele não, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. A minha avó, ela ora por mim, a minha avó é uma mulher de Deus, Deus não vai gostar disso. E aquele rapaz entrou ali, olha, Deus usou aquele rapaz para livrar a vida daquele pastor. E aquele rapaz pegou o que ele tinha roubado do pastor, ele pegou 2 tickets que tinha tirado do bolso do pastor, ele deu um ticket, porque quando ele saísse, era pro meu amigo pegar, caminhar e achar um ônibus e voltar para casa. Porque o seu posicionamento como crente vai interferir na atitude dos seus filhos adultos, porque eles vão lembrar de quem você serve. Amém? Amém, minhas queridas? Querida, essa palavra da noite de hoje, que é o quê? Nós temos que priorizar nossas crianças. Nós temos como mãe, querendo as melhores coisas para os nossos filhos, permitir que eles desfrutem do caminho. Nós vamos apresentar um caminho para eles. Eles não vão ter só um caminho, eles vão ter 2 caminhos a escolher. E eles podem escolher o caminho que o coração dele, que o coração do homem, tem caminhos que é para a morte, mas vamos apresentar o caminho que é para a vida. Eles têm oportunidade de escolha. Você seja comprometida. No Dia das Mães, o que eu peço para você é que você gere no seu coração o melhor lugar para o seu filho, o melhor presente para o seu filho, o melhor lugar que ele possa estar é na casa do Senhor, nos pés do Senhor, andando com o Senhor. E aí eu sei que você como mãe, como família, você vai receber o melhor presente, que é o quê? Deus guardando, zelando, orientando em tudo que eles vão fazer. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Fecha seus olhos aí e vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor Deus, de entrar na Tua presença, de agradecer ao Senhor, Pai, por esta oportunidade de receber esta palavra de motivação, essa palavra de posicionamento, Senhor Deus, diante das coisas do Senhor, Pai. Senhor Deus, eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor nos ministra, Senhor, em casamentos, o Senhor ministra sobre divórcio, o Senhor ministra, Senhor Deus, em nós, Senhor Deus, como nós devemos cuidar de nossos filhos, que como nós devemos ser como crianças, Senhor Deus, entendendo que a nossa dependência vem do Senhor, que o nosso posicionamento está no Senhor e que devemos ensinar os nossos filhos a mesma coisa, Senhor Deus. Ó Pai querido, Pai de amor, eu bendigo o teu santo nome, Senhor Deus, nas famílias que entendem, Senhor Deus, que o melhor lugar de ensinar os seus filhos, de colocar os seus filhos adultos, é na tua presença, é no teu altar, Senhor Deus. Obrigado por esses valentes, Senhor Deus, que o Senhor coloca, esses soldados, Senhor Deus, que lutam, Senhor Deus, para que ensinar, Senhor Deus, para promover, Senhor Deus, o teu amor e teu reino, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, que essa palavra encontre, Senhor Deus, nos nossos corações, Pai, no dia de hoje, Senhor Deus, que é o dia das mães, um lugar, Senhor Deus, de presente, de saber que o melhor presente que nós podemos ter e dar é o Senhor, Pai. É ter os nossos filhos com o Senhor. É ter a certeza que o Senhor guarda e zela, Senhor Deus, por aqueles que nós amamos. Eu te agradeço, Paizinho. Louvado seja o teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor, meus queridos. Fiquem na paz em nome de Jesus.